Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar ao longo da temática de hoje com o seguinte tema: liberdade humana entre o bem e o mal. Bem, eu quero te convidar ao longo desta aula a pensar as suas escolhas de vida, a pensar algo que é muito sagrado a cada um de nós, a você, a mim, a cada um de nós. Somos convidados a sempre pensarmos como é que nós utilizamos a nossa liberdade. Quais são as escolhas que fazemos ao longo da vida e que devem, de repente, iluminar a nossa caminhada. E no final desta aula, eu quero te convidar assim, que atitudes que nós podemos tomar diante desse terreno da liberdade, né? Qual é o olhar que eu devo realmente incidir, que eu devo exercitar quando a gente fala em relação à liberdade humana, né? Bem, e aí eu te convido que ao longo dessas ideias que vamos delineando ao longo desta aula, você participe do nosso chat. Coloque sua opinião, participe da nossa interatividade a partir do aplicativo Aula em Casa, né? Participa conosco, a sua contribuição é muito importante. A você que está na TV, nos aplicativo Aula em Casa e também no YouTube, né? No nosso canal Aula em Casa. Bem, primeira coisa que a gente deve pensar em relação à liberdade humana é o seguinte: pensar que a liberdade humana é fazer o bem ou fazer o mal. É a capacidade de distinguir aquilo que é bom, aquilo que é mal. É também distinguir aquilo que é certo, né, na caminhada, aquilo que é errado. Também a capacidade de escolher e distinguir o que é justo, atitude justa, e também o que é injusto. Tá? Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que pensar. Qual é a distinção? Qual é o discernimento que eu faço quando eu penso em relação a tudo isso? O segundo passo que eu quero te convidar é o seguinte: que essa liberdade, ela, de certa forma, ela nos convida a ter a capacidade de realizar, de construir, de implementar o que é bom, né? A nossa liberdade deve ser sempre pensando, deve ter sempre como intenção em fazer o que é certo, o que é justo, a fazer as boas escolhas da vida, né? Por outro lado, e aí temos uma outra ideia, né? Ninguém pratica o mal deliberadamente. Ninguém, na verdade, faz o mal por querer. Queremos sempre fazer o que consideramos melhor para nós. Então, essa é uma ideia muito interessante. O mal, ele não acontece por geração espontânea ou porque você quer fazer o mal. Não. Ele, muitas das vezes, cada pessoa, cada um de nós, você, eu, cada ser humano, ele tem no coração o desejo intenso de querer fazer o bem, né? E aqui vem uma outra ideia interessante, né? Ninguém pratica o mal deliberadamente, porque queremos fazer o que consideramos melhor também em relação à sociedade. Não somente em relação a nós mesmos, né? A cada pessoa, a si mesmo, né? Mas também o nosso olhar em relação à sociedade, né? E aqui uma outra ideia que é interessante é que muitas das vezes nessa escolha entre fazer o bem e fazer o mal, pode haver um conflito entre o que queremos para nós e o que queremos para a sociedade. A gente pode dizer que esse conflito de olhar pode ocorrer, né? Qual é o teu olhar em relação a você mesmo? Qual é o teu olhar em relação às pessoas que te rodeiam, a toda a sociedade que te rodeia, né? E aqui eu quero te convidar também a ver uma outra ideia. Pode haver nesse meio
tempo, uma falta de conhecimento suficiente para tomar uma decisão, né? Isso pode ser causado pelo quê? Por imaturidade, mas também pode ser causado por falta de caráter, né? Às vezes a pessoa é realmente meio mau caráter. Ou também, às vezes, pode ser causado por falta de conhecimento científico, né? Então, a falta de conhecimento suficiente, muitas das vezes, pode causar o mal, né? E aqui eu quero te convidar que, na verdade, ser livre, a verdadeira liberdade, é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, né? A capacidade, né, é o exercício do discernimento. Presta atenção aqui comigo, rapidinho. Todos nós estamos à mercê de cometer erros na vida, de não termos boas decisões. Mas às vezes pode acontecer também de tanto você quanto eu, como qualquer um de nós, tomarmos decisões precipitadas por impaciência também, por imaturidade também. Mas acima de tudo, por falta de discernimento, né? Quando você, eu, cada um de nós tomamos decisões ao qual livremente escolhemos entre o bem e o mal, e escolhemos de fato o bem, com muita certeza, com muita calma, com muita acolhida, aí você está se realizando enquanto ser humano, está se realizando, está na verdade crescendo como ser humano, como pessoa, como filho, como aluno, como você mesmo. E aqui eu quero te lançar uma pergunta na próxima cartela. A experiência religiosa pode nos ajudar a entender o bem e o mal? Bem, a experiência religiosa pode nos ajudar a entender o mal? Não. Bem, eu vou te convidar que, na verdade, a experiência religiosa ela nos ajuda o seguinte, presta atenção aí na próxima cartela. Ela ordena o bem e o mal nas tradições religiosas, muitas das vezes, ordena a realidade segundo esses princípios de bem e mal, né? O olhar religioso sempre vai olhar o bem e o mal sobre dois princípios, né? E aqui, por que isso acontece, né? Como é que isso acontece nas religiões? Acontece muitas das vezes sobre algumas imagens, né? Ah, a pessoa é da luz, a pessoa é das trevas, a pessoa é pura, a pessoa é impura, né? Pecou, vai para o inferno, desgramado, né? Às vezes até a pessoa fala assim, vai de certa forma ser desgraçado. O que é desgraçado? A palavra desgraçado significa falta de graça, falta de luz, né? Falta de graça, que seria luz, que seria na verdade a dimensão do quê? De fazer a escolha do bem. Muitas das vezes a gente olha para essa palavra sem pensar a etimologia dessa palavra, né? Olha só interessante. E o pecado? Ah, a pessoa pecou, tá? Mas a pessoa também tem a oportunidade de se converter. E a conversão não ocorre, porque a pessoa aceitou Jesus, aceitou Buda, aceitou Alá, aceitou Deus. Não, a conversão ocorre a partir do momento que a pessoa, dia após dia, vai mudando, vai se convencendo de que ela pode fazer uma opção boa, né? E muitas das vezes as religiões nos convidam também a fazer uma opção de conversão. Converter, acima de tudo, o coração. Não adianta só convertermos as atitudes. Presta atenção aqui para mim, rapidinho. Tá? Às vezes quando a gente fala em pecado e conversão, né, vem muito aquela imagem, você está em pecado, ou você precisa se converter. As religiões, no fundo, querem te convidar a olhar o seguinte, olha, você de repente errou, mas precisa reolhar a tua vida, para fazer uma boa opção, para você crescer como gente, para construir um mundo melhor. Tudo bem?
Então, essa é uma reflexão que, principalmente as religiões cristãs, o budismo, outras religiões, elas fazem com muita atenção, né? E que, de certa forma, pregam uma humanização, né? Uma humanização, uma atitude de maior tolerância consigo mesmo. Ok? Vamos para uma outra ideia interessante. Quando a gente fala em bem e mal nas tradições religiosas, existem religiões dualistas, e que há uma dualidade entre o bem e o mal, que está encarnada e figurada em duas divindades antagônicas que não cessam de combater-se, né? Parece que existe uma eterna briga entre bem e mal, né? Mas, na outra cartela, nós vamos ver que existem também religiões politeístas. Há inúmeros deuses nessas religiões politeístas, alguns bons, outros maus, podendo ser hora do bem e hora do mal, né? Eu digo sempre que, na verdade, as religiões politeístas, elas têm essa dimensão de muita tolerância consigo mesmo, principalmente de olhar para o ser humano com mais tolerância, porque o ser humano, às vezes, é hora bom e hora mal, né? Algumas religiões colocam isso, né? E agora também a gente tem também um outro olhar que é, na próxima cartela, né? Que são das religiões monoteístas, que é o quê? A divindade é o bem e o mal provém das entidades demoníacas, né? Bem, meu caro aluno, preste atenção aqui comigo, por gentileza, né? O que nós devemos ver ao longo desta aula de hoje, né? Ao longo da aula de hoje nós vimos uma reflexão sobre a liberdade, né? A liberdade é algo que é próprio do ser humano, né? É próprio assim, de cada um de nós, e nós, na verdade, devemos sempre fazer, nós tendemos como seres humanos a fazer uma opção pelo bem. Muitas das vezes a gente faz mais escolhas por falta de discernimento, de maturidade, de caráter, falta de conhecimento, falta de discernimento. Mas cada um de nós tendemos para fazer sempre boas escolhas. Por outro lado, nós devemos entender que para exercitarmos a nossa liberdade, para a pessoa de fato ser livre, né, ela tem que exercitar essa capacidade bem justa de escolher entre o bem e o mal, né, entre o justo e o injusto. E por fim, nós concluímos olhando para o olhar das religiões. As religiões que olham de uma maneira dualista, né? Que, olha, existe o bem que vem com a divindade, com as coisas boas, existe o mal. Existe o pecado, existe a conversão, existe a luz, existe as trevas. Depois nós vimos como é que, de repente, as religiões monoteístas olham para essa dimensão do bem, sempre colocando o bem correlacionando com a divindade e o mal correlacionando com as forças demoníacas. E vimos também as religiões politeístas que, dependendo da sua entidade, da sua divindade, você vai ter entidades e divindades e deuses que ora vão ser bons e ora vão ser maus. Bem, eu te convido, acima de tudo, no decorrer desta aula e daqui a pouco na nossa DLI de hoje, refletir quais são as atitudes que tanto você quanto eu, como cada um de nós, podemos tomar para termos uma liberdade mais genuína, mais autêntica, menos fake, né? Então, vamos agora com a nossa DLI de hoje. Questão 1. Qual é a diferença entre as religiões politeístas e monoteístas em relação ao bem e o mal? Dê exemplos. Vimos há pouco sobre isso. Questão 2. Observe a imagem e a mensagem. Aí você tem que olhar essa imagem, né? E pensar que tipo de mensagem essa imagem carrega, né? Aí você vai escrever o que significa essa imagem aí para você, tá bom? E colocar lá na interatividade. Então temos a questão 1 e 2 e vamos que vamos juntos, daqui a pouco a gente se encontra e vamos dialogar acerca dos
E aí, meu caro aluno, minha cara aluna, deu tudo certo? Vamos então para a resolução das nossas questões de hoje? Bem, na questão número 1, eu quero que você olhe com muita atenção. Qual é a diferença entre as religiões politeístas e monoteístas em relação ao bem e o mal? Eu quero que você me dê exemplos, tá bom? Então, qual é a diferença entre as religiões politeístas e monoteístas? As religiões politeístas a gente já sabe que é aquelas que têm muitos deuses. E a monoteísta é aquela que tem um único Deus. Mas a gente quer saber aí de você qual é a relação disso com o bem e o mal e alguns exemplos. E aí, tudo bom? Vamos então para a nossa resposta da questão número 1? Bem, nas religiões politeístas, há inúmeros deuses que poderiam ser bons ou maus. Há a tradição hindu, que é a deusa Shiva, que assume um papel de destruidor, enquanto nas religiões monoteístas há somente um Deus que é bom, e o mal é representado por entidades diabólicas. Olha que legal, né? Olha que bacana. Muitas das vezes você até já viu em filmes, né? Essa situação, né? Vamos para a questão número 2? Ok, ainda tem mais comentário, né? Nas religiões politeístas se reflete nos deuses um pouco do drama humano, no terreno ético, que ora é bom e ora é mal. Já no monoteísmo, predomina uma visão de dualidade na representação do bem e do mal. Tá? Então, é bem bacana, né, a gente perceber essa relação entre o bem e o mal e as religiões, tanto monoteístas quanto politeístas quanto monoteístas. Né? Vamos para a questão número 2? Observe a imagem e a mensagem... Observe a imagem e a mensagem na imagem e faça uma frase ou um cartaz sobre o que ela representa, né? Nesse caso, por favor, você só escreve lá no chat, né? Você já escreveu, dá uma olhada com carinho nessa imagem. Né? Vamos ver então a resposta? Bem, a resposta é pessoal, então cada um fique muito bem-vindo a escrever o que você achar em relação à imagem, né? Ah, tá. A Vitória Carvalho, ela colocou uma coisa interessante, olha. A primeira porta representa a porta do céu e a outra a porta do inferno. Realmente, Vitória, você está certíssima. E aqui a gente quer te convidar a fazer a seguinte reflexão. A partir das reflexões tecidas acerca do bem e do mal, podemos perceber que onde se incide o bem, ocorre a construção de relações de vida. Enquanto no campo do mal existe um esvaziamento de sentido, um campo de geração de morte. Meu caro aluno, minha cara aluna, eu quero te convidar a, à medida do possível, olhar os materiais, né? Ver o seu caderno digital e te agradecer por nos acompanhar ao longo da reflexão de hoje. Então, que possamos juntos construir educação. A sua aula continua no próximo vídeo.